nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre lembrando que temos livros, né, do Evangelho, estamos ali sobre a mesa para quem quiser acompanhar a leitura, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 28, Preces Pessoais, para resistir a uma tentação. Então, vamos lá. Para pedir a força de resistir a uma tentação. Todo mau pensamento pode ter duas fontes: a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, é sempre o indício de uma fraqueza que nos torna propensos a receber essa influência e, por conseguinte, de uma alma imperfeita, de tal sorte que aquele que faliu não poderia invocar para se desculpar a influência de um espírito estranho, uma vez que esse espírito não o teria solicitado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Quando um mau pensamento surge em nós, podemos, pois, supor um espírito malévolo nos solicitando ao mal, e ao qual estamos inteiramente livres para ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar o nosso anjo guardião ou espírito protetor que, de sua parte, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que é a base de toda a verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. Quando sua realização pode causar um prejuízo qualquer a outrem. Quando, enfim, nos solicita fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fosse feito. Capítulo 28, número 15. Capítulo 15, número 10. Vamos adiante agora, então, com o nosso estudo, convidando a nossa amiga Deusair Maria. A vocês aqui presentes, seus amigos que nos acompanham pelas redes sociais, um bom estudo, boas reflexões. Seja bem-vinda, Deusair. Um bom estudo para todos nós. Com muita alegria que estamos aqui nesta noite de hoje. Estive afastada um tempo. Peço hoje a energia de cada um de vocês para poder me ajudar nesse estudo, porque a minha mãe faleceu, né, e eu tive que afastar. E aí eu já estava com muita saudade de voltar aqui nesta casa abençoada. E também queria também pedir a todos para nós fazer um agradecimento, porque este salão de convenções aqui, o patrono deste salão é o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. E ontem fez 192 anos que ele reencarnou aqui nesta pátria terrena. Aqui é onde ele deixou para nós um legado, aonde ele deixou para nós tudo de bom que ele veio fazer aqui na terra, com atitudes, com amor, a caridade, a benevolência, a indulgência. Então, que Jesus possa abençoar nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, aonde ele estiver, pedindo a ele para que possamos nos auxiliar, para que damos conta de nós, nosso trabalho espiritual. Hoje, nós vamos estudar sobre este capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu queria falar, gente, que eu já li o Evangelho várias vezes, de trás para frente, de frente para trás.
Só que estas preces eu não tinha ainda estudado elas. Às vezes eu fazia, né, por fazer. Gente, mas é tão gostoso quando alguém te convida, como eu quero agradecer aqui, né, o Eurípides, que me convidou para fazer este estudo, e agradecendo também esta casa maravilhosa que está me dando essa oportunidade de estudo. Quando a gente pega uma parábola, um capítulo para nós poder estudar, pesquisar, nós entendemos muito mais aquilo que está escrito. E quando Allan Kardec deixa para cada um de nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 28 sobre as preces, gente, é maravilhoso. Esta prece para pedir a força de resistir uma tentação. Eu acho assim, quem de nós aqui que não temos tentação? Quem de nós aqui que ainda não passou por uma tentação? Raul Teixeira fala para nós o seguinte: existe uma dificuldade do ser humano que é necessário parar, muitas vezes para refletir o seu respeito. É a dificuldade de atenção. Afinal de contas, que fenômeno é este? O que seria tentação para cada um de vós? Vós encarnado, também os nossos internautas, que eu esqueci de falar, me desculpem, mas quase sempre na problemática das tentações, fazemos um juízo de nós mesmos e damos uma má interpretação de coisas de nossas possibilidades. Às vezes, meus irmãos, avaliamos a nossa condição acima do devido. Supervalorizamos possivelmente juramos que nós cedemos em determinadas questões, que não cairemos em determinada circunstância. Nós jura, né? Ixi, eu nunca mais volto a fumar. Eu nunca mais volto a beber. Queria deixar bem claro aqui também, meus irmãos, quem sou eu para poder falar alguma coisa, assim, para poder colocar carapuça na cabeça de ninguém. Viu, gente? Tudo que eu estou falando aqui, o primeiro ouvido a escutar é o meu. Então, gente, ó, eu não estou querendo falar para ninguém, né? Desmoralizar a ninguém. Isso aqui é um estudo e vamos, né, tentar descobrir juntos o que é que Allan Kardec deixou aqui essa prece sobre a tentação. Acabamos de adotar por posturas as quais fomos levadas pelas tentações. Às vezes temos a tentação, meus irmãos, de trair o amigo, de trair a esposa, de trair o marido, de trair uma pessoa que nos é cara. Por que essa tentação nos ocorre? Por que será, gente? Pode ser uma insatisfação? Pode. Pode ser uma vingança? Pode. Ou até falta de comprometimento um com o outro. E a maturidade são vários motivos que cabe à tentação. Às vezes temos a tentação de furtar, de roubar. Às vezes, gente, a gente furta e essa tentação se manifesta desde a cleptomania. E que possamos furtar coisas de lojas, de mercado, até o imposto de renda nós fraudamos. É um furto, sim. Às vezes a gente vê as pessoas mexendo nas coisas do outro, roubando, a gente estamos julgando. A gente julga o outro por estar roubando. E às vezes este furto vem de lá de trás de outras reencarnações e a pessoa está tentando a melhorar nesta.
a traição de pessoas para pessoas, de colegas de trabalho para colegas de trabalho, de amiga para amiga. Às vezes tem um namorado, a outra chega, nossa, você arrumou um namorado e tudo, e ali começa a trair, tipo assim, atrair a sua amiga. Tem muitos tipos, gente, dessa situação, dessa tentação. Temos a tentação de beber. Começamos com a primeira taça e juramos que ficamos sóbrios, que daremos conta de dirigir o carro. Juramos. Quando eu bebo, eu fico muito mais melhor do que quando eu estou lúcido. E não é assim. Porque estamos dando entrada aos irmãozinhos desencarnados, aos irmãozinhos vampiros que estão junto com nós. Por isso achamos que estamos dirigindo melhor do que quando estamos lúcidos, e não é verdade. É porque temos a influência dos espíritos maus, dos espíritos que nos odeiam, e dos espíritos que são afins também do vício, do álcool, do cigarro, da droga, que vamos ver aqui mais na frente. Temos a tentação de experimentar as drogas uma vez só, uma vezinha só. Que seja um bacal, seja um pó, seja uma pedra de crack, seja uma taça de alcoólico, uma vezinha só. Não, eu me garanto. Não, só uma vezinha eu me garanto. Às vezes tem aí 2 anos, 3, 4, que deixou, né, os vícios e a tentação. Sabe, é aquele diabinho que fica de um lado falando. Bebe, não, só uma vez. Não, bebe só um golinho. Né? Fuma. Não, depois você dá conta de parar. Depois tem que começar aquela trajetória toda novamente do desmame. Porque não é fácil a pessoa largar dos vícios. Pode ser ele o que for. Porque o vício, gente, traz tanta consequência para o nosso lar, para a nossa família. Porque desestrutura a nossa família inteira. Por causa do álcool, por causa do fumo, por causa, às vezes, de uma traição, por causa, às vezes, de uma má palavra. É muitas coisas que vêm a fazer essa tentação, a ter essa tentação. A tentação, algumas vezes, nos impulsiona a fazer algo para o que não temos muito certo da nossa capacidade de resistir. Não podemos garantir quando a nossa resistência, mas fazemos. Tem 5 episódios na internet, gente, não sei se alguém de vocês já viu, Sozinho no Bar. Falando o seguinte, ambiente de bar. Está no livro do André Luiz e eles fizeram estes vídeos. Então, quem quiser pode colocar lá ambiente do bar. Sozinho, tem de 1 a 5, são 5 episódios. Vai lá para vocês ver como é triste essa tentação. O rapaz está em casa, chega em casa, e a mulher dele pergunta: você vai para o bar? Você vai ficar sozinho em casa? Ele: sim, vou ficar, estou muito cansado. E ali o espírito já passa a mão no pescoço dele e fala: vai ficar sozinho. E ele vai para a geladeira para poder pegar água. E o espírito: pega cerveja, pega cerveja, pega cerveja. Temos que ficar atento, meus irmãos, na terceira pessoa que fala aos nossos ouvidos. Porque o espírito de luz, o nosso anjo de guarda, ele não é insistente. Quando está na nossa cabeça, a terceira pessoa falando: pega cerveja, faz isso. Se policie, faça uma prece, porque não é de Deus.
Porque espírito de luz não vem falar para nós o que nós devemos fazer ou o que deixamos de fazer. E ali ele, né, já estava dominado, né, com a influência do espírito sofredor, e ele pega a cerveja. E o espírito senta com ele no sofá. Gente, é muito claro. Senta com ele no sofá e ele emana aquela sensação ali daquele gole de cerveja que ele está tomando ali. E dali ele vai para um bar. E dali a esposa dele começa a conversar. A esposa liga para ele, ele não atende o celular, porque os amigos do bar não deixam. Ah, você agora é só a Fernanda, né? Não, deixa a Fernanda para lá, agora é carnaval. E por aí, gente, vai. São 5 episódios, eu não vou contar tudo, porque senão vou, né, gastar o tempo todo aqui. E aí, o que precisamos atentar com isto? A espiritualidade, ela trabalha 24 horas para nos ajudar, para manter nós afastados dessas tentações. Mas, infelizmente, às vezes, nós estamos fracos, estamos com o pensamento, né, lá embaixo. Porque se nós tiver com pensamento, eu costumo falar, o pensamento nosso é tipo um avião. Se o nosso pensamento estiver lá em cima, a gente não bate nos prédios, não bate nas árvores. Agora, quando nós abaixamos o pensamento, vamos bater em muitas coisas. Batemos, né, nas árvores, batemos nos prédios. E aí é onde a gente cai em tentação. A temeridade, quando tornamos de um veículo, pisamos no acelerador e saímos em disparada. A tentação da velocidade, de bater o próprio recorde, a roleta russa, a roleta mineira, tantas tragédias por causa destas tentações. Motos, carros, cavalos, etc. O que acontece quando pegamos um carro e vamos pisando fundo no acelerador? Será que é certo? Porque o carro fez para andar, não é para voar como avião. Senão nós temos que pegar um avião. Se a gente quiser ir rápido em algum lugar, temos que pegar um avião. O carro não. O carro tem que manter a sua velocidade. Um cavalo disparado, ele já pensou, o garupeiro cai no chão e morre. A moto também. Quantos motoqueiros também pegam as motos aí, não vai fazer bom uso das motos, dos veículos, o que acabam encadeando um desastre. A tentação do libido, de procurar, de sondar, de cobiçar alguém, que seja pelo comprometimento, exatamente pelo prazer do inusitado, são tentações perigosas. O que acontece, gente? Às vezes tem um libido muito forte. E o que acontece com essas tentações? Essas tentações aí de trair o marido, de trair a esposa, igual a gente falou no começo, isso tudo é a tentação. Tudo exagerado, tudo que é mais, tudo que é exagero, não faz bem para o nosso organismo, não é bom para nós, não é bom para o outro, porque na hora ali a gente não pensamos na consequência que pode desencadear tanto para nós como para o outro. Devemos raciocinar. E eu sempre vou falar no pensamento da terceira pessoa. Preste atenção. Vós todos aqui, somos todos médiuns. Todos aqui temos nosso anjo de guarda para nos proteger. Mas se nós tivermos agarrado com o mau pensamento, eles afastam. Porque temos o nosso livre-arbítrio.
cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. É muito importante verificar que no mundo em que vivemos precisamos ter cuidado com este fenômeno terrível que nos arrasta em situações muito complexas no território das tentações. É muitíssimo importante pensar como Jesus Cristo nos orientou. Em todas as vezes que se dirigiu ao nosso Pai Celeste, nos ensinou a buscar os recursos contra a tentação. Quem aqui, gente, já não fez a oração dominical? Na oração do Pai Nosso, nos fala: Senhor, não deixai-nos cair em tentação. Não deixe eu cair na tentação. Não nos deixai-nos cair em tentação. Nesta prece, quando nós fazemos ela com um pensamento limpo, quando nós ligamos com o nosso Cristo, com o nosso Criador, Deus, é de lá que vem, gente, esta virtude, é de lá que vem o auxílio, é que lá que vem a proteção, para que nós possamos livrar dessas tentações, porque são muitas, porque somos imperfeitos. Deus nos criou simples e ignorante. Estamos aqui a cada dia para nós evoluir um pouco mais. E este evangelho, o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, Céu e Inferno, a Gênesis, e outros livros do Chico Xavier, André Luiz, e outros, Dr. Bezerra, e outros mais aí, gente, estão aí, de Valdo Franco Pereira, para poder nos ensinar a nos entrar em conexão com o nosso Criador, para livrar-nos de todas as tentações. Nessa oração dominical, chamamos o Pai Nosso. Há um momento em que o Mestre nos ensina a orar ao Pai. Não nos deixar cair na tentação, ou não nos deixais cair em tentação. Nós, né, meus irmãos, estamos pedindo a Deus que não deixa nós cair, que eu não vou beber mais, meu Deus, eu não vou fazer isto mais, eu não vou brigar com fulano mais. Mas só que depois que a gente às vezes passa daquele momento ali de ligar com o Pai Celestial, nosso pensamento está mais baixo, cai a nossa vibração, a gente esquece de tudo isso que nós prometemos para o nosso Pai. Senhor, me ajuda nisso, que eu vou fazer isto. Eu vou fazer uma promessa, eu vou fazer aquilo. Só que depois nós mesmos desmanchando aquilo que nós pedimos. Por isso que devemos nos policiar a cada minuto nossos pensamentos, nossos agimentos, as nossas atitudes, para que conseguimos andar neste caminho de Jesus. Como ele diz que a porta é larga, é a porta da perdição. Mas entrai pela porta estreita, porque a porta estreita é que leva ao caminho de Deus. Quando nós estamos, gente, querendo, temos um espinho, vamos atrás daquele espinho, vamos chegar no espinhadeiro. Quando nós chegamos, prestamos atenção no perfume de uma rosa, vamos buscar esta rosa. Nós vamos chegar no pé desta rosa, aonde está emanando aquele perfume. E é de lá, meus irmãos, que nós sentimos aquele perfume gostoso, aquela coisa, aquela energia boa que vem daquela rosa. E o espinho? O espinho não, o espinho vai nos ferir. Por isso que não a resolve nós querer ficar lutando e trazendo para cada um de nós as imperfeições, porque vai ficar mais difícil nós se libertar destas tentações. E eu citei algumas aqui, mas são muitas as tentações. A proposta, viver na Terra, é necessária, é indispensável. Viver no mundo nos enriquece. As experiências com o nosso próximo, com o nosso semelhante,
as experiências na relação com as coisas, com os fenômenos naturais, isso tudo nos enriquece. Mas é importante que não nos deixe arrastar pelas tentações. Os bons espíritos, né, meus irmãos, eles não nos abandonam, não. De jeito nenhum. Eles ficam lá torcendo para que nós, não, sai daí, volta para cá, volta aqui para o bom caminho, né? Eles ficam sempre nos dando os bons conselhos. E quando nós aceitam, eles estão de braços abertos para nos receber. Os bons espíritos dizem que não existe um arrastamento irresistível. Se fosse irresistível, ninguém teria a culpa de cair sobre o seu peso. Mas existe arrastamento os quais nós permitimos em nome da tentação, porque sempre fazemos uma má interpretação das nossas possibilidades. Temos um juízo indevido de nossas condições, e quando vemos tombados neste abismo terrível que se chama tentação, aí é a hora que nós arrependemos, como eu falei mais atrás. Nós arrependemos e falamos: Senhor, me livrai do mal. Não deixe que eu cair novamente em novas tentações. Mas às vezes depois somos imperfeitos ainda. Às vezes a gente cai de novo na tentação. Infelizmente a gente vai caindo, levantando, até que nós aprendemos. Como uma criança. A criança não é assim? Às vezes ela sobe uma árvore e nós estamos lá: meu filho, desce daí. Né? Fulano, desce daí, você vai cair, você vai machucar. Mas às vezes tem que cair para poder aprender a não subir muito alto mais. Assim somos nós, somos crianças. Ainda estamos engatinhando neste conhecimento do Evangelho. Mas graças a Deus, vendo esta casa cheia hoje, vendo vocês aqui, é porque vocês estão querendo o Evangelho. E quando a gente quer, nós conseguimos, porque nós acreditamos no Evangelho, nós acreditamos na casa de Deus. É aonde nós buscamos o alívio para nossas dores, aonde nós buscamos o esclarecimento para nossas dores. Porque se não fosse essa maravilhosa doutrina, como que nós ia dar conta, meus irmãos, de passar por certas dificuldades, perda de nossos entes queridos, uma doença? A gente não ia dar conta. Mas quando a gente conhecemos essa doutrina maravilhosa, nós damos conta de atravessar com mais amor, com mais resignação. É importante, porém, que este capítulo, que este campo nos passa a ter a proposta de Jesus Cristo, sempre em mente, a oração e a vigilância. Temos que vigiar. O orar e o vigiar é essencial para nossas vidas. Há uma razão para orarmos. Oramos e não presta atenção nos caminhos por onde estamos trafegando. Porque a tentação são perigosas e qualquer momento nos pode derrubar. Não temos como dizer que foram as más companhias que nos arrastaram ao mal e foram os colegas, os maus companheiros, como comum escutamos nas conversas cotidianas da humanidade, atribuindo sempre ao outro o nosso insucesso. Quando são coisas boas, a estrela é nossa. Nós temos, eu mesmo, antes de eu conhecer um pouquinho o Evangelho, eu tinha isso comigo. Falava assim: fulano que está levando o meu filho, que está levando a minha filha para o mau caminho. A gente sempre joga a culpa no outro. A gente nunca joga a culpa em nós. E o que acontece? Aí quando a gente faz alguma coisa que é boa, né? A estrela é nossa. Mas quando acontece um insucesso, né? Uma coisa
feia, uma coisa brutal, uma morte, vamos dizer assim, né? Que entraram no carro, todos bêbados, ali bateram o carro, morreram, e meu filho estava junto. O que acontece? A culpa é do outro. A culpa não é do meu filho, que quis ir, que bebeu também. Não, a gente acha sempre que a culpa é do outro. Mas Raul Teixeira vem para nos esclarecer. O Livro dos Espíritos vem para nos esclarecer. O Evangelho vem para nos esclarecer que a culpa é nossa. A culpa não é do outro. Porque se aconteceu alguma coisa é porque o outro quis. O outro aceitou. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem e os espíritos respondem: Jesus. Simplesmente Jesus é o modelo, é o guia da humanidade. Ele é o nosso governador. Se quisermos sair pelo um bom caminho, temos que seguir o rastinho do nosso mestre. O que ele fez, o que ele praticou, o que ele pregou. Os Espíritos deixam bem claro para Allan Kardec: vede Jesus. Simplesmente Jesus. Claro que temos que parar e refletir que este território das tentações existe algo do que não podemos esquecer: a vossa volição, assim a vossa vontade. A vossa volição é a nossa vontade. Nós não fazemos nada que não esteja de acordo com a nossa vontade. Atenção, exatamente, nos mexe nesse território da vontade. Emmanuel, pelas mãos abençoadas do nosso querido Francisco Cândido Xavier, não me lembro o livro agora para citar para vocês, mas ele fala neste livro, que é psicografia do querido Chico Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, pela sua mediunidade maravilhosa, fala o seguinte, que a tentação é como um cachorro correndo atrás de nós e nós queremos ser mordido. Eu fiquei, meu Deus, um cachorro correndo atrás de nós. Imagina nós correndo de um cachorro, mas só que nós queremos ser mordidos, porque nós volta e cai naquela tentação. Então, gente, vamos nos policiar neste sentido de nós cair nessa tentação, porque senão o cachorro vai morder, sim. O cachorro vai morder nós porque nós queremos ser mordidos, porque nós não estamos desviando daquele caminho. Nós estamos seguindo aquele caminho é porque nós queremos ser mordidos, né? Não temos vontade de fazer, embora queira depois inculpar o terceiro, jurar que foram as más companhias, mas nós temos vontade. É importante, sabemos que quando nós temos vontade de fazer determinada coisa, mesmo que essa coisa seja negativa, nós acabamos por fazer. Jesus Cristo nos diz, buscai e achareis. Pedi e obtereis. Abrir a porta, abre-se-vos-á. Mas ele nos diz em que porta devemos bater. Qualquer porta em que temos batido, ela nos abrirá. Qualquer coisa que pedimos, recebemos, e que buscamos, acharemos. Jesus disse: buscai e achareis, batei à porta e ela vos abrirá. Vamos refletir um pouquinho, nosso tempo já está acabando. O que acontece, gente? Jesus não disse em que porta nós devemos, que era para nós bater, não. Ele não disse buscai e achareis.
Qual porta estamos batendo? Qualquer porta que nós bater, ela vai abrir. É a porta do amor? É a porta da caridade, da igualdade? Ou será que é a porta da tentação, do mal? Então temos que saber qual porta que é essa que vamos bater. Se nós encontramos os espinhos, sairemos espinhados, gente. E nessa área que temos que pensar nas influenciações espirituais negativas, que se aproveitar das nossas brechas morais, dos nossos consentimentos interiores, da nossa vontade e soma do seu desejo e da sua vontade. São nós mesmos, gente. A vontade é nossa, não é do outro, não. Ninguém te obriga, te põe um revólver na cabeça e manda você fazer certas coisas, não. É só se você quiser, só se você aceitar. E ainda entramos na faixa das obsessões, nas perturbações espirituais. Há muitas entidades devotadas no mal, na postura de anticristos, que querem fazer com que eles que estejam no caminho do bem se percam, para deles zombar, para retardar o seu caminho ao seu passo da vida afora. Como uma briga de casal, né, gente? Eles ficam no cantinho ali rindo, das pessoas brigando, das pessoas ali falando uma palavra um para o outro, né? A faixa das obsessões, que eles falam, né? A gente dá ouvido e aí fica, não, suicida, por que você não se mata? Você teve prejuízo? Por que você não se joga lá do prédio? São estas as influências dos espíritos maus, porque damos cabidas a eles. E é isso que acontece, começa por uma tristeza, começa por uma depressão, começa por um suicídio, e depois nós regredimos a lei de Deus, teremos muitas consequências para o nosso espírito. Se nós cometemos o suicídio, muitas das vezes viemos numa cadeira de roda, viemos com o corpo totalmente, gente, desfigurado. Às vezes a gente vê uma pessoa aí, né, de certo jeito, com problema no ouvido, problema de cabeça, pode saber que nesse espírito não cometeu o bem em outras reencarnações. E para terminar, é por essa razão de que cada momento da nossa existência apelamos para o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos, sim, fazendo as nossas preces, seja qual for a sua crença, fazendo a vossa elevação do pensamento, se sim, preferimos, mas sem deixar de vigiar o nosso passo, para onde estão indo nossos pensamentos e como estamos desenvolvendo os nossos atos. Muito obrigada a todos, que Jesus vos abençoe. Gratidão, viu, gente, pela oportunidade deste trabalho. Fica todo mundo com Deus. Boa noite.